Continuando os estudos das propriedades das substâncias relacionadas com as interações intermoleculares, deixa eu te mostrar algumas figuras para a gente relacionar com o assunto da aula de hoje. Bora lá! Nós temos aqui coisas que a gente já viu, como por exemplo um inseto que pode andar na superfície de um líquido. Quando cai o orvalho ou então a chuva e forma essas esferas, né, de gota de água, e essa daqui que é a mais incrível, essa película de água na superfície aqui do nadador. Bom, essas três figuras têm em comum aquilo que os químicos chamam de tensão superficial dos líquidos. Note que todos os líquidos apresentam tensões superficiais, alguns com tensões mais fortes, outras mais fracas, mas mesmo assim todos têm. Nesse recipiente eu coloquei um pouco de água para a gente analisar o que é essa tal tensão superficial. Eu vou dividir aqui em duas regiões, as moléculas que se encontram no centro do líquido e aquelas que aí estão na interface do líquido com gás, que justamente vai formar a tensão superficial. O que acontece é que as moléculas aqui, todas elas, estão interagindo, no caso da água, através das ligações de hidrogênio. Então, nós temos aí as forças que vão mantendo essas moléculas próximas entre si. O interessante é notar que as moléculas que se encontram aqui no centro do líquido, elas estão sendo puxadas de maneira igualitária em todas as direções e sentidos. O que quer dizer que não existe uma força resultante aqui dessas interações. A força resultante é igual a zero. Tudo bem, vamos analisar então as moléculas que se encontram aqui na superfície. Elas estão interagindo lateralmente umas com as outras, então elas estão formando lá as ligações de hidrogênio, está aqui. Né? É claro que também essas moléculas têm a capacidade de interagir com as paredes do nosso recipiente. E também começam a ser atraídas aqui pelas moléculas do centro do líquido. Então, nós estamos interagindo também com o centro do líquido que aqui está. Mas, na superfície, aqui, na verdade, na atmosfera, nós não temos moléculas de água no estado líquido para puxá-las para cima. Sendo assim, as forças que atuam aqui nessas moléculas da superfície, da interface do líquido com gás, elas são desiguais. Ou seja, existe aqui uma resultante de forças. A força resultante ela é diferente de zero. E essa força, o interessante de se notar é que ela aponta aqui, a resultante ela aponta para o centro do líquido. Sendo assim, essa resultante diferente de zero que aponta para o líquido faz com que essas moléculas aqui da interface elas fiquem cada vez mais próximas umas das outras, diminuindo assim a área superficial. Elas vão ficando cada vez mais coesas, mais juntinhas. Essa distância aqui, por exemplo, vai diminuindo porque elas estão sendo puxadas para baixo, beleza? A tensão superficial, então, é resultante dessa desigualdade de forças que faz com que as moléculas do centro sejam elas puxadas para o centro. Né? As moléculas do centro puxem as da superfície para o centro. É como esse aqui colar, por exemplo. Na verdade, não é um colar, é uma pulseira. Então, essa pulseira de bolinhas, a gente pode imaginar as moléculas de água. Então, o que vai acontecendo é que quando elas vão sendo puxadas para o centro do líquido, por conta daquela resultante desigual, elas vão ficando cada vez mais próximas umas das outras. E forma realmente como se fosse uma película. Né? A gente consegue aí manter e andar por cima dela. Se elas estivessem afastadas, passaria aqui entre as nossas moléculas. Mas como elas estão fortemente próximas e coesas umas das outras, você tem essa película sendo formada. Beleza? Muito bem. Legal, né? É assim que forma a tensão superficial e a gente consegue explicar essas figuras que nós vimos aqui. Bom, coisas mais que a gente consegue observar. Dá uma olhadinha. Aquela esfera, isso é super bacana de a gente analisar, ela é formada pela tensão superficial, né? Detalhe. Define-se tensão superficial, quimicamente falando, ninguém vai perguntar isso, mas é interessante a gente saber. Como sendo a força para que você aumente a área superficial. Aumentar a área superficial significa afastar as moléculas umas das outras, né? A tensão superficial diminui a área superficial, né? Deixa mais próxima. E a tensão superficial é, por definição, a energia necessária para você afastar as moléculas, aumentando essa área superficial. Detalhes. Voltando lá. Nós temos aqui, então, essa esfera de molécula de água na superfície aqui da planta, da folha, né? Ela é formada por quê? Se a gente pegar aqui a folha na sua superfície, a gente sabe que ela tem uma pequena camada aqui de gordura, né? Então, tem uma camada, o pessoal até fala lá, por exemplo, na maçã, a gente consegue ilustrar, dar brilho na maçã, né? Passando na roupa, porque por conta dessa camada cerosa que ela tem.
que acontece é, como essa camada serosa ela é apolar, então hidrofóbica, né? A apolar está aqui, e a molécula de água também ela é lipofóbica, ela tenta ao máximo minimizar a interação com a camada polar, porque ela não consegue interagir com ela, né? Então cai a água aqui na superfície e o que ela forma é uma esfera, e aí o pessoal fala que a forma esférica é a que tem a menor área superficial e também em relação ao seu volume, né? Então ele forma uma esfera aqui, minimizando ao máximo o contato. E é por isso que quando cai a chuva, cai aí orvalho na superfície de uma folha, você tem a formação dessas esferazinhas. Também explicada aqui pela tensão superficial, a força que mantém as moléculas muito mais próximas na interface do líquido com o gás. Beleza? Bom, tem coisas que a gente precisa definir aí em relação a alguns termos importantes, né? Perceba que a gente estava falando anteriormente em forças de coesão, e aí esse nome, o que significa? A gente precisa saber, né? Nós temos dois tipos de forças, as forças de coesão e também as forças chamadas de adesão. Tá? O que significa cada uma delas? As forças de coesão são forças que unem moléculas iguais entre si. Então, unem moléculas iguais entre si. Então, a gente pode falar que, por exemplo, quando as moléculas do centro do líquido estão fazendo ligações de hidrogênio, existem forças de coesão. A gente pode falar também que as moléculas da interface do líquido com gás também fazem ligações de hidrogênio e elas estão aí fazendo coesão entre elas. A gente pode falar que a coesão entre as moléculas da superfície são maiores do que a coesão entre as moléculas do centro do líquido. Tudo bem? Então, unem moléculas iguais entre si. Por outro lado, as forças de adesão são aquelas forças que vão unir uma substância. Então, unem aí a substância, vou colocar assim, a substância, certo? A substância que está aí no recipiente. Então, unem a substância, as moléculas, a uma determinada superfície, certo? Então, uma superfície. Então, a gente pode considerar que as moléculas de água, elas conseguem interagir também com as paredes do recipiente que elas se encontram. Então, existe ali uma força de adesão, tudo bem? Molécula de água com ela mesma estão aí fazendo coesão através das ligações de hidrogênio. As moléculas de água, por exemplo, com aí a parede de um copo de água, estão fazendo, um copo de vidro no caso, estão fazendo aí adesão. Tudo bem? Então, cuidado com esses dois termos, e eles são interessantes porque a biologia vai precisar deles. Deixa eu te mostrar uma coisa também que são resultantes dessa tensão superficial, das forças de coesão e adesão. Aqui eu peguei um tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio ele é feito de vidro. Eu não sei se você sabe, mas o vidro na sua composição ele é feito através da sílica. Tá? A sílica está aqui, SiO2, que vai se repetindo N vezes. E você tem essa estrutura aqui sendo formada. Note que na estrutura da sílica nós temos grupos aí hidrofílicos, são grupos polares. Você tem vários aqui hidroxilas, você também tem oxigênios que são polares, bastante eletronegativos. Tá? E o que vai acontecer? Imagina que nesse tubo de ensaio eu vou colocar um pouco de moléculas d'água, um pouco de água aqui dentro. Tá? E aí eu vou ir completando e chega um momento que eu vou decidir parar e eu olho, pronto, coloquei essa quantidade de água. Né? E aí eu percebo que você tem aí a formação dessa boca voltada aqui para cima. Né? Então você tem, por exemplo, aquilo que é chamado de menisco. Tá? Então o nome dessa característica que é formada com a boca para cima aqui é de menisco. E é um menisco aí chamado de menisco côncavo, certo? Menisco aqui côncavo, beleza? Eu gosto de falar que é menisco com boca voltada para cima, mais fácil. Bom, o que acontece? Por que se forma esse menisco? E é por isso que quando a gente está no laboratório químico, quando a gente vai ter, por exemplo, dosar uma certa quantidade de um líquido polar ou da água, nós temos que olhar, então imagina que eu estou olhando aqui, né? Tem um olhinho e tal, eu tenho que olhar aqui o menisco sempre nesse risco inferior aqui, porque se eu olhar aqui no menisco
nessa parte superior, eu estou perdendo a medida, estou lendo muito mais líquido que efetivamente ele tem. Então tem que ler o menisco certinho aqui, né, nessa base inferior. Bom, mas mesmo assim, por que forma esse menisco côncavo? Por que aqui ele está formando uma boca voltada para cima? Perceba que as moléculas de água elas são polares e têm aí a capacidade de interagir com esses grupos OHs. É como se as moléculas de água estivessem aqui escalando a parede do recipiente. Mas como elas conseguem escalar a parede do recipiente? Elas conseguem fazer isso porque existem as chamadas forças de adesão, que são as forças que conseguem unir as moléculas de uma determinada substância com as paredes do recipiente. Nesse caso, a gente até pode falar que a força de adesão ela é maior em relação às forças de coesão. Coesão são as forças que mantêm as moléculas iguais, unidas entre si. Então perceba que ela vai tentando escalar porque a força de adesão entre as moléculas de água e a parede do recipiente são maiores. Então ela vai formando esse menisco côncavo. Igor, seria possível formar um menisco convexo? Sim, seria possível. Se a gente colocar aqui dentro desse tubo de ensaio feito de vidro, né, formado pela sílica, uma substância que é apolar, ela vai tentar fugir, né, nesse caso, da interação com a parede do recipiente. Então, as forças de coesão ficam maiores que as forças de adesão e nós teríamos um menisco convexo. Beleza? Tá bom, mas eu vou fazer uma coisa mais legal ainda. A gente vai pegar esse tubo de ensaio e eu vou diminuir o diâmetro dele. Peguei aqui, ó, diminuí bastante o diâmetro dele, né? Vou pegar aqui para o lado. Esse nosso novo tubo de ensaio, deixa eu jogar aqui para cá, né? Ele é tão fininho que ele parece com o diâmetro de um fio de cabelo. Então ele é chamado de capilar. Ele é um tubo capilar muito fininho. E o interessante é que se eu colocar esse tubo capilar aqui num recipiente que contém água, né? Aí eu deixo lá as moléculas, né, o recipiente contendo água e de repente eu vou vendo que a água ela vai subindo através desse nosso tubo capilar. Vai subindo, sozinho. Eu só coloquei lá no tubo capilar, a água foi subindo. Por que aconteceu isso? Né? Nesse caso, nós temos também as forças de adesão, né, do nosso líquido maiores que as forças de coesão. Então, elas vão escalando a parede do recipiente. Né? Até mesmo o pessoal da biologia gosta bastante de falar que a água vai subindo através da capilaridade. Né? É por isso que é explicado dessa maneira, por exemplo, que as raízes conseguem absorver líquido do solo e transmitir esse líquido através da sua estrutura. Mas vamos entender o que acontece. Bom, ele é bem fininho e existem então as forças de adesão da substância com a parede do recipiente ou então com as raízes, por exemplo. Né? O que começa a acontecer é que, como a força de adesão é maior, então a molécula ela tenta escalar a superfície do recipiente, vai tentando subir, como se fosse numa parede. Só que toda vez que eu vou subindo pela parede, eu me distancio das moléculas que estão lá formando o líquido. Ou seja, eu diminuo a coesão das moléculas. A coesão, né, a força de coesão, o que resulta a força de coesão é a tensão superficial. Então, o que acontece? A molécula vai subindo, vai diminuindo a tensão superficial fala não, volta, e aí então essa molécula que ficou para trás, ela vai tentar ficar cada vez mais coesa com aquela que está se distanciando. Então, essa vai e acaba puxando a outra. Aí essa que está subindo sobe mais um pouquinho, distancia, diminui a coesão, ele fala, não, tensão superficial, volta para diminuir a distância. Né? A diminuição da tensão superficial é sempre pelo aumento da distância. Então, ele tem que voltar a voltar a diminuir essa distância. Então, ela vai tentando escalar, a outra fala, não, volta, e ele vai fazendo esse tipo de movimento. Né? Uma vai, a outra puxa, uma vai e a outra é puxada. Né? Então, é assim que acontece, por exemplo, a subida do líquido através de tubos muito finos, através desses tubos chamados de capilares. A força de adesão ela é maior, então ele vai tentando escalar, a outra molécula fala, não, você está muito distante, volta. Então, vai aumentando de novo a tensão superficial. Beleza? Bom, nessa aula, então, a gente viu o que é a tensão superficial, essa alta força de coesão que existe, né, entre as moléculas da superfície do líquido, por conta de ter uma resultante apontando para o centro do líquido. Nós vimos que tem termos específicos que nós podemos utilizar, que são forças de coesão, moléculas que iguais são mantidas unidas,
forças de adesão que mantêm unidas aí as moléculas da substância com o recipiente, e nós vimos também o tal do menisco, que acontece justamente por conta da adesão. Se o menisco aí, se a força de adesão for maior que a coesão, então nós temos um menisco que é côncavo, né? Por outro lado, se for aí a coesão maior do que aí a adesão, o menisco é convexo, beleza? E aí a gente sabe agora como é que a água sobe através das nossas raízes, belezinha? Na próxima aula eu te mostro como é que a gente pode diminuir a tensão superficial dos líquidos. Até lá!